tudo bem? Tiara Araújo aqui. Hoje esse vídeo é especial, um especial de fim de ano. E pra isso eu trouxe meu maridinho aqui, o William Soares da Silva. Juntos. Meu esposo. E na verdade a gente vai fazer um bate-papo, né, meu bem? Exatamente. E vai ser sobre o 2017, um final de ano, aqueles planejamentos que a gente faz de final de ano. E um pouquinho, né, de como colocar tudo isso em prática, tudo que vai no nosso coração em prática em 2017. E aí, me fala, o que você tem pensado para 2017? Muito bom, Tiara, olha só, que por acaso é minha esposa, né, essa linda mulher aqui. Eu tenho pensado que, assim, a gente sempre pode fazer muito mais do que a gente fez. Sim. E é muito comum, assim, quando eu olho para trás, a gente olha pro final de 2015, né, começando 2016, a gente pensou em muita coisa, algumas coisas aconteceram, outras não. Isso também é normal, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu percebo que, assim, às vezes o nosso erro é, por não conseguir algumas coisas, a gente não continua, a gente não para pra reformular. Nossa, é verdade. Não Isso é? acontece muito, muito, muito. Tipo, ou não acontece no tempo que a gente planejou. Tipo, daqui 2 meses eu vou fazer isso. Se 2 meses eu não conseguir fazer isso, acabou, não vou fazer mais. Não dá mais tempo pra fazer. Exato, e aí gera aquela desmotivação. E a gente esquece da meta, do objetivo, né? Exato. E assim, o que tem sido... foi uma das coisas que eu aprendi bastante, tenho aprendido, e eu quero levar isso agora pro próximo ano. Já que nós estamos falando, né, de crescer, de construir sonhos, de realizações. É sobre isso que a gente fala, é sobre isso que a gente tem ensinado, inclusive, né? Eu com o meu canal, verdade, Tiara no canal dela, aquilo que a gente tem produzido. Isso tem nos motivado, né? Na verdade, isso é uma coisa que tem falado muito ao nosso coração. Essa questão de sonhos, né? De não abandonar sonhos, de ajudar as pessoas a realmente viverem os seus sonhos e viverem, e é uma frase que a gente sempre usa, né, que a gente aprendeu, que é fazer da vida tudo que ela pode ser. Isso é uma coisa que caiu muito em nosso coração, caiu na mente, desceu pro coração, e isso nos pegou com uma força muito grande, que é fazer da vida tudo que ela pode ser. Então, assim, o que a gente pode fazer em 2017, de fato, para fazer dele tudo que ele pode ser? Primeiro, eu acredito que, para mim, aí é uma experiência minha e que a gente está aqui para dividir, né? Que a gente não precisa ser o melhor, mas precisamos ser o melhor que a gente pode ser. A gente não precisa ser melhor do que ninguém, mas melhor que a gente puder ser. Isso já vai ser suficientemente interessante, absolutamente necessário para que a gente possa construir um pouco mais, sair do lugar que nós estamos, sabe assim, sermos desconfortados de alguma maneira, em qualquer área da vida. E aí a gente está falando de todas as áreas, né? O que você acha? Fato. E eu acredito que também, assim, uma das coisas que acontece às vezes com a gente e que não é legal, porque acaba desmotivando muita gente, é a gente ficar sempre se comparando com os outros. Cada um tem sua história, cada um tem sua realidade, cada um tem sua caminhada. Seu tempo também. Seu tempo. E assim, eu acho que o nosso maior desafio, a nossa maior luta tem que ser pra gente ser a melhor versão da gente. De nós. Sabe aquela lógica de melhore 1% a cada dia e no final de um ano você vai estar 365% melhor? Fantástico. É um passo por dia, é uma caminhadinha por dia. Assim, o que eu percebi do nosso 2016 foi muito isso. A gente não realizou tudo que a gente imaginou que a gente iria realizar. Escrevemos e planejamos, exatamente. Tudo que a gente escreveu e planejou para 2017, a gente não realizou na íntegra tudo. Mas muita coisa a gente realizou, e a gente realizou outras que a gente não tinha escrito, que a gente não imaginava que ia fazer. Verdade. E que foi muito bacana, e que rolou e foi legal. Verdade. E das que a gente não conseguiu completar do jeito que a gente queria, o bacana também é que a gente replanejou para 2017. Exatamente. Eu acho que aí você falou uma coisa muito legal. Porque assim, primeiro, tem quem não faça planos, metas e não tem objetivos, porque primeiro acha que a vida vai ser muito engessada e não teria nenhuma liberdade para fazer nada fora daquilo. O que é um grande engano, porque você mesmo sempre diz, né? A vida é muito dinâmica. O que significa dizer eu não preciso ter plano? Pelo contrário, você tem que ter. Porque a gente só consegue acertar um alvo que nós conseguimos enxergar. Mas, assim, eu tenho um vídeo falando sobre isso, inclusive. Verdade, vai lá dar uma olhada, viu? Mas, assim, por outro lado, escutei uma coisa muito legal, uma vez uma metáfora, que é assim, é como se a gente estivesse andando, imagina, na estrada da vida com o carro.
E aí você tá com o farol desligado, você não tem meta nenhuma. Ligou o farol baixo ali, você construiu metas. O alto construiu mais metas. Só que você não enxerga o fim de uma estrada toda. Imagina uma estrada, a vida é uma estrada longa. Você não, à noite, você dirigindo, você não consegue enxergar lá no final dela. Sim. Mas à medida que você vai caminhando, exatamente. Né? Exatamente. Você consegue enxergar os próximos 5 metros. Próximos 5, 10, 20, 30 metros. Só que qual que é a questão fundamental? É você se movimentar e saber que você tem evoluído e crescido de alguma maneira. Então eu acho que essa é a grande... E aí, sempre lembrar essa questão da evolução pessoal. É muito assim, a quem eu vou me comparar se eu estou evoluindo ou não? Eu estou evoluindo comparado comigo de ontem. Com a minha versão anterior. Isso, a minha versão Exato, de ontem. Legal. E assim, esse ano eu percebo o quanto a gente cresceu, né? Como casal, como a gente cresceu individualmente, como a gente cresceu profissionalmente, né? Então assim, isso é muito legal. A gente não conquistou tudo que a gente queria, mas a gente conquistou tudo que a gente precisava, talvez. Precisava. Né? Tudo que a gente precisava para justamente alicerçar, pra gente construir o 2017. Exatamente. Então assim, o que tem sido plantado no nosso coração? O que tem florescido no nosso coração? Acho que essa palavra é legal. Florescimento. O que tem florescido no nosso coração para 2017? É justamente isso, é entender que a vida ela é dinâmica, isso é legal, isso é muito bacana. Quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente quer, é legal também, pode ser muito bom, mas a gente não pode ser irresponsável. A gente precisa planejar o que a gente quer. A gente tem um outro vídeo que eu falo sobre prever o futuro, né? Que é aquela célebre frase do Peter Drucker. A melhor forma de prever o futuro é criando. Construindo o futuro. Então, assim, quando a gente traça metas, a gente sabe exatamente as ações que a gente precisa ter para construir aquilo ali que a gente deseja. E você passa a ser, assim, o grande poder de você é sujeito a agente ativo da sua própria história, autor de sua própria história. Você pode construir a vida que você sonha ter. Passo a passo, sabe, com pequenas atitudes. E a mudança é uma questão de sobrevivência, então é inevitável. Se você quer ser um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um marido melhor, enfim, gente melhor, você tem que mudar. Agora, as mudanças podem acontecer. Mudança é vida, já dizia. Movimento é vida. Movimento é vida, gerar já mudança. dizia aquele filme Guerra Mundial Z. Quem assistiu sabe. Movimento é vida. E assim, eu acho que a grande sacada é essa. Nossa contribuição realmente para vocês que nos acompanham, nosso trabalho, né? A gente ama desenvolver pessoas e é isso que está queimando nosso coração. Mude todos os dias, o tempo todo, de maneira contínua. Faça, escreva aquilo que você quer. E assim, talvez você construa uma visão de longo prazo, talvez ela não te motive tanto. Mas qual que é a visão de médio prazo? Por exemplo, próximo ano, né? Próximo ano ou próximo 2 anos, o que você quer fazer? Em que área da vida que você quer melhorar? Escreve isso e comece, tenha pelo menos um objetivo por ano, talvez, pelo menos um por ano. Comece a dar os passos necessários para isso. É muito possível. Crescimento é bacana. Eu acho que esse aqui, Tiara, é a grande beleza da vida. É a capacidade que nós, seres humanos, temos de transformarmos, de mudarmos e de construir, sabe, coisas extraordinárias. Para mim, essa maior capacidade do homem é a mais bela. É essa possibilidade de mudar. A gente não é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci... Nós não somos Gabriela. A gente tem possibilidade de mudar, sim. Isso é muito legal. Isso é legal. E nem o anjo Gabriel, né? Agora, e nem o anjo Gabriel, nem Gabriela. Nem o anjo Gabriel. A gente não tem que ser perfeito, não. Nem a gente pode errar, tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente tem que aceitar também os nossos erros. Eu acho que isso também é muito importante. Legal. Por exemplo, pro nosso 2016, do que a gente planeja para 2015. Aceitar os nossos erros em 2016, aceitar que talvez muita coisa a gente ainda tem que ajustar. Certo, tá não saiu como a gente, mas tá tudo bem, acolher isso e vamos continuar caminhando. Uma coisa que eu estou levando para 2017, na verdade eu comecei agora, né? Nesse finalzinho de 2016 para 2017 também, é muito o agora, sabe? Eu quero ter planos, eu quero ter objetivo, eu tenho feito ações nesse sentido. Mas eu não quero deixar de viver o agora, experimentar o agora mesmo, sabe? Aquela ideia de satisfação mesmo com a vida, com o agora. Isso torna as coisas muito mais belas também. Isso faz a gente experimentar a vida de uma forma diferente. Então, é uma coisa que eu vou levar para 2017, exercitar o meu agora. E assim, porque isso traz a concepção de que sonhos é importante, metas é imprescindíveis, o objetivo traçar isso, escrever isso.
mas o melhor não é chegar. O melhor do caminho é a escalada, né? É a escalada, é a caminhada, é a subida. Então se aproveite, faça da vida de fato tudo que ela pode ser. Eu acho que essa é a nossa mensagem hoje, né? Que a gente queria dividir aqui. E essa questão da caminhada ser muito legal, isso é muito verdade. Quer ver? Festa. Na maioria das vezes, o preparar a festa, a expectativa, ligar pros amigos, que roupa que eu vou usar, como é que vai ser, o que a gente vai fazer, é melhor do que a festa em si. Aqueles momentos antes de preparação, né? Aquela ansiedadezinha gostosa. Gente, aquilo é muito gostoso. Então, assim, melhor do que a chegada, muitas vezes, é a caminhada. E a gente tem que aprender a usufruir da caminhada. Tiara, pra gente concluir assim, então, pra gente dividir com as pessoas que estão nos assistindo agora, quais seriam os insights pra gente concluir essa conversa principais? Próximo ano, 2017. Cara, vamos lá. É importante planejar. Imprescindível escrever metas e você deixar isso claro, tá bom? Isso metas, é muito importante. Principalmente aquelas de as que mais te motivam. Talvez se não é de longo prazo, as de imediato e médio prazo. Escrevam. Colocar em prática aquelas ações que de fato vão te levar para o seu plano. Ações pequenas. Pequenas, com consistência. E a outra coisa é... Você tem que ser melhor do que você mesmo. Não se compare com ninguém. E a outra coisa, cara, sobretudo se não deu certo, continue, tá? E mais do que tudo, o melhor da realização é o caminho. O caminho é o melhor. Eu acho que para 2017 é isso que tem que ficar pra gente. Bom, pra mim foi muito bom estar aqui. Foi uma conversa deliciosa. Tá. A gente de fato tem vivido muito isso, tem feito desse caminho a dois, né? O melhor caminho possível. O melhor caminho possível. É isso que a gente queria dividir hoje com vocês. Beleza? Eu espero que 2017 seja um ano muito bacana pra você. Show de bola. Porque é assim que a gente tem tentado caminhar e é assim que a gente acredita que vai ser, e é isso que a gente quer construir em 2017. Então, que vocês com a gente em 2017. Continua com a gente, conte com a gente, né? Nos siga, continua nos seguindo nas redes sociais, nos contatos, links aqui, se inscreva nos canais, comente, compartilhe, divide. Conte com a gente, vamos fazer 2017 o melhor ano da sua vida. O que precisa acontecer para que 2017 de fato seja o melhor ano da sua vida, tá certo? Obrigada por ter vindo, obrigada pela sua contribuição, você lindo como sempre. Então, galera, é isso. Beijo grande, beijo. Tchau.